lição de hoje está descrito lá em Números, capítulo 11. E tem alguns versículos também, né, que podemos ler. Vai falar, então, do povo, né, de Israel, quando Deus retirou, né, o povo lá do Egito. E o texto, ele se inicia assim. Números 11, tá? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E a população, ou populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos do peixe que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, alhos silvestres, cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele se fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés, né, ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. E aí vamos ler então o 18, tá? Que é quando Deus designa 70 anciãos para ajudarem a Moisés nesse processo, né? Da carne pro povo. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carnes a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro. Até vos sair pelos narizes, até que vos enfatistes dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Vamos para o 31, então, porque é bem longo. Mas quem tiver oportunidade, leiam com calma. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 covados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que foste mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth-Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. De Kibroth-Hattaavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Quão grandiosa é essa passagem?
O título, por exemplo, já vem, né, Números 11, como as murmurações dos israelitas. Então o povo, né, Deus havia resgatado aquele povo do Egito e com eles levaram lá um povo também que era do Egito, né? Estavam no meio deles. E aqui a Bíblia vai dizer que depois de um tempo, Deus então, ele encaminhava... Só um momento. Deus, na verdade, né, ele cuidava desse povo de uma maneira toda especial, que ele enviava maná diretamente do céu. O maná, ele é descrito na Bíblia como fonte de sustento, né, de sustentabilidade, como mantimento, né, e era algo tão especial que todas as manhãs caía e ali aquele povo tinha que recolher, porque caso deixassem lá, ele se derretia. Mas quando eles recolhiam e guardavam aquilo ali, a Bíblia vai dizer que eles faziam pães, bolos, e ali eles se mantinham por muito tempo. Então o cuidado do Senhor era com aquele povo, porque Deus já havia prometido que eles encaminhariam para a terra que emana leite e mel, né? E aqui nós podemos ver que o Senhor tinha, né, cercava aquele povo de todo cuidado. E quando a gente lê sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, né, a gente vê a grandeza e o poder de Deus. Mas aqui a Bíblia vai dizer que aquele povo que foram introduzidos no meio dos hebreus, né, dos israelitas, eles começaram então a murmurar. De que forma? Aparentemente aqui eles estavam enjoados de tanto comer maná, né? E aí eles começaram a desdenhar e a reclamar, né? E começaram a murmurar, começaram a querer comer carne, né? E aí eles começam então a pressionar a Moisés, né? Por exemplo, questionando por que se tirou a gente lá do Egito, quando estávamos lá, ainda que como escravos, mas pelo menos nós tínhamos o que comer, comia o que queria, enfim. É por isso, queridos, que nós temos que ter moderação em relação à nossa alimentação, né? Porque quem é de Deus não pode comer tudo e não pode ter essa coisa de colocar os desejos da frente, né? Então, vejamos que aqui eles comentam, né? Lá nós tínhamos peixe, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos alho silvestre, lá, né? E ali começou, então, esse questionamento, essa reclamação. E aí, Moisés, então, achava pesado aquele cargo todo, aquela responsabilidade toda daquele povo nas suas costas, essa que é a verdade. Porque um grande líder, ele traz consigo grandes responsabilidades, e Moisés era dessa forma, né? E ali Deus, né, disse a Moisés, olha, separa aí 70 anciões e avise para esse povo que eles não vão comer carne por um dia, 2 ou 3 ou 5, não. Eles irão comer aí pro mês inteiro, né? E assim foi feito. E aí quando a Bíblia vai dizer também que todos, né, aqueles que estavam para ajudar a Moisés, eles começaram a profetizar, mas foi uma única vez. Quanto os outros dois que ficaram no arraial também começaram, né, a profetizar no arraial. Anunciou a Moisés, né, que Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Porém Moisés lhe disse, tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então o espírito do Senhor estava no meio daquele povo. Porém, a Bíblia vai dizer que soprou um vento forte, um vento do Senhor, e trouxe codornizes, né, do mar, e espalhou pelo arraial. E
o vento foi tão forte mesmo que vai dizer também que aquele povo nem dormiu, né? Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, outro dia, e ficaram ali recolhendo aquelas codornizes. E agora veja bem, o desejo daquele povo para comer carne era tanto que ali eles iam, né, pegando. E aí a Bíblia diz também que era cerca de 2 covados sobre a terra. Isso são formas, né, que eram feitas medições naquela época. Então, um covado era cerca de 45, né, centímetros, então daria mais ou menos 90. Então, a gente acredita que esse vento era em torno, né, e eles conseguiam pegar essas cordonizes com a própria mão, porque era cerca de 1 metro, ou menos até. Então, levantou aquele povo dia, noite, outro dia, e recolheu as cordonizes. Estava ainda a carne entre seus dentes, ainda que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu com praga. E acabou, né, matando o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Veja bem que nada disso estava, digamos assim, não era esse o plano, mas por conta de desejos, por conta de vontades, por conta que eles, né, colocaram aquilo à frente. Na verdade, eles estavam, acredito eu, enjoados daquela comida, começaram a desdenhar daquilo que Deus já tinha dado, daquilo que Deus já havia, né, mantendo todo o cuidado com eles. E aí Deus acendeu a ira. Tipo assim, vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Porém, a Bíblia diz que estava a carne, muito tremendo, muito forte isso aqui. Estava a carne entre os dentes, quando acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu com praga muito grande. Então veja bem, até mesmo com aqueles que amam, né, o Senhor, às vezes Deus acende mesmo a ira dele contra aqueles, né, que tentam fugir ali dos planos, né, de Deus. Porque veja bem, aquele povo era um povo que era cuidado, guiado, tinha um grande líder que era Moisés. Ali então eles começaram a dar ouvidos àquele outro povo que se estabeleceu no meio deles, acredita-se que o povo do Egito, né? E eles não estavam com fome, essa que é a verdade, porque se eles estivessem com fome, eles estariam sem forças, né? E aqui a Bíblia diz que eles estavam meio que trazendo para os dias de hoje, eles estavam protestando contra Moisés e contra Deus. Mais ou menos assim, a motivação deles seria o desejo por carne, seria por coisas diferentes, digamos assim. E aí, queridos, é onde nós devemos estar atentos, porque perceba que Deus até concedeu o que eles queriam, mas a Bíblia diz que a ira do Senhor se manifestou de uma tal forma que a praga os atingiu, né? E quem poderá subsistir à ira do Senhor? Então, vejamos que eles comiam algo que descia diretamente do céu, que era fonte de vida, de cuidado, de manutenção. No entanto, eles estavam com o olhar fixado em seus desejos, em suas vontades, e queriam coisas da terra, né? Coisas que dariam para pegar, por exemplo, com a mão. Eu estava meditando sobre isso, porque muitas vezes Deus, ele tem algo maravilhoso para nós, mas quando nós não estamos mesmo no centro da vontade de Deus, nós temos essa tendência a querer da nossa forma, a querer pegar com as próprias mãos. E é aí onde Deus fala, né? Onde Deus diz para nós que nem tudo que é acessível para mim, para você,
não é de fato para mim, para você, entende? Então eles deram ouvidos àquele povo estranho que estava no meio deles. Eles deram ouvidos, eles foram ali motivados por aquele povo que eram reclamões já por natureza. E ali você pode perceber que quando tem alguém insatisfeito, ele nunca vai querer sair só. Antes ele vai querer convencer a você a fazer o mesmo, a pensar da mesma forma. E foi assim, né? Eles começaram a dar ouvidos àquele povo, aqueles egípcios. E veja que a promessa era para os hebreus, era para o povo de Israel. Ainda assim, eles foram junto, mas percebam que por conta disso, por darem ouvidos e por... Isso aqui traz muito aquela questão de influência, que muitas vezes o outro exerce. A gente tem que ter cuidado com isso, porque influência, muitas vezes, ela vem, né, como coisas muito ruins, como as maledicências do próprio inferno, sabe? Para tentar te caluniar, para tentar te pegar de uma maneira com que outras pessoas te olhem de outra forma, influência tal, olha, eu não quero, e aí tenta convencer a pessoa do lado a não querer também. E são ideias malignas, ideias que o próprio Satanás implanta na mente das pessoas, né, que estão muitas vezes confusas, fracas na fé, e que não tem essa sustentação do Espírito. E aí Deus diz para mim, para você, para não darmos ouvidos a essas influências. Por quê? Não tinha combinado nada, não estava nem pensando em falar dessa forma. Deus é lindo, né? Então, assim, porque o nosso foco, o nosso centro deve ser o nosso Deus. E nós devemos nos concentrar naquilo que vem do alto. Não importa, irmão, você quer ter, por exemplo, um carro bonito, um bom emprego, uma família perfeita. São coisas de homem, mas tem coisa que é somente coisa de Deus. E nós devemos estar ligados em Deus, entende? Então, eu acho tremenda essa história. Moisés, ele só para vocês terem ideia, tá? Eu amo a história do Moisés e do Paulo. São, acho que, os meus personagens preferidos da Bíblia. E do Davi também, né? Que eu acho surreal. Então, assim, influência. E por falar em Davi, muitas vezes você está predestinado a cometer algo, e muitas vezes você só quer um aval do outro. Por exemplo, a Bíblia diz que na casa de Davi, o primeiro filho dele, que seria Aminon, né? Se eu não me engano, ele estava apaixonado e ele já estava fixado na irmã dele, e ele queria tomar a irmã dele de qualquer maneira, a Tamar, né? E ali, ele, se eu não me engano, é em 2 Samuel, que consta, né? 3. E ali, ele, sendo dominado por aquela paixão, por aquilo tudo, ele já nem comia mais junto aos seus pais, aos seus irmãos, porque era tamanha a maquinação contra a sua irmã, né? E aí a Bíblia diz que ele, uma certa vez, falando com o seu primo, o primo já lá mal intencionado, né? E com as ideias do inferno, falou para ele o quê? Você tem direito, você pode sim. Então o que você precisa fazer? Você finge, né, que tá doente, chama ela para te ajudar lá a se alimentar. E aí eles arquitetaram todo um plano e fizeram isso, né? Bem sabemos o final da história, que foi o quê? Teve estupro, teve incesto, teve maldição sobre a casa de Davi. E ali, queridos,
ele também acabou estragando a vida da sua irmã, porque ele lançou ela fora. Ela era filha do rei, ou seja, uma princesa, né? Que acredito eu que naquela época seria uma coisa linda. E foi a última vez que a Tamar conseguiu, por exemplo, usar uma roupa colorida. Porque o seu irmão, por conta de seu desejo, por conta de má influência, por conta que ele conversou com alguém que também maquinava o mal e que estava possesso de um espírito, há espíritos, há ideias malignas que querem desvirtuar aqueles que são de Deus. Não dê ouvidos. Por quê? O que acontece? Às vezes você só quer um aval. Como eu disse, você já está arquitetando tudo, mas quando você ouve do outro que você pode, e muitas vezes é assim que acontece. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, que muitas vezes você acaba sendo influenciado por pessoas, influências más, tá? E aí você acaba estragando com sua vida e com das demais também. Então, assim, não seja escravo dos seus desejos, não seja escravo de suas paixões, não seja escravo das suas vontades, porque é isso que Satanás, ele tenta iludir o tempo inteiro. De que forma? De que se te faz feliz, você pode fazer. E não é dessa forma. Nós devemos sim obedecer a Deus, nós devemos sim andar em concordância com tudo aquilo que Cristo quer para nós. Não estou dizendo aqui que ninguém é santo, não estou dizendo aqui que nós não teremos desejos, vontades ou até mesmo coisas que muitas vezes não queremos ter ou sentir, mas que somos suscetíveis a isso ainda. Mas é a forma de como nós podemos lidar com isso, porque se a gente não consegue controlar as nossas emoções, se a gente não consegue ter equilíbrio, se a gente não consegue lidar com os nossos desejos, com as nossas vontades, aquilo então acaba manipulando, aquilo então vai acabar controlando a nossa vida. E entenda que controlando a nossa vida, ela estraga não só a nossa vida, mas também as de demais. Então é por isso que é importante, olha a importância disso aqui, de trazermos Cristo para a nossa vida, de trazermos, de buscarmos, na verdade, fazermos a vontade de Deus, e mais que isso, além de fazermos a vontade de Deus, que talvez coincida a minha vontade com a do meu Senhor, porque Jesus não era para aquela ira ter descido, mas o que motivou aquilo foi o desejo deles, o desejo de comer carne, o desejo, as murmurações, as vontades da carne. Gente do céu, é tremendo isso aqui. E desejo de comida dos egípcios. Começaram a chorar, a se lamentar, dizendo que a alma estava seca. Coisas da alma. A nossa alma, ela tende a dar uma de vítima. Ela tende a trazer essa coisa do emocional. E aí, se você não busca, se você não alimenta o seu espírito, você acaba dando ouvido. Foi assim comigo por muito tempo e hoje eu tenho aprendido e tento ensinar aos demais também, aqueles que eu tenho acesso, que nós não devemos deixar as nossas emoções nos controlar, que podemos sim ser felizes, que podemos sim nos equilibrar, que não só podemos, como devemos buscar a vontade do nosso Deus para as nossas vidas, né? E eu sempre digo para os meninos, né? Principalmente para os jovens, que não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Eu sei que o meu Deus, sabe, o último capítulo de Jó lá,
Bem sei eu que tudo podes, eu sei que tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. Ainda que eu sinta de tal forma, eu sei que se isso não agrada ao Senhor, eu não farei. Ainda que esteja doendo agora o processo e tudo mais, eu sei que maior é o meu Deus. Eu sei que meu Deus tudo pode. Eu sei que eu serei vencedora. Eu sei também que me é permitido todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Então, se eu tenho essa consciência diante de Deus, eu vou buscar dia após dia a santidade que vem de Cristo. Mas por que você tá com... Muita gente pode achar, né? Tá sendo um pouco aí fariseia, né? Que os fariseus que eram bem... Enfim, assunto para outra hora. Não. Nós devemos buscar a santidade que vem de Cristo. Coisa que por nós mesmos nós não conseguimos. Mas que através de Cristo, sim, nós temos chance, temos oportunidade. Porque Ele assim o diz. Sede santos, né? E é fácil, Luzia? Não, não é. Mas quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, é possível. E eu vim aqui para dizer para você, é possível buscarmos a Deus e ser felizes com aquilo que Ele quer para nós, que é andar em retidão, que é andar em obediência e guardando os teus preceitos e os teus mandamentos e estatutos. É muito tremendo. As promessas de Deus para a nossa vida são verdadeiras, querido. Basta buscarmos e andarmos em retidão com o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo!